Vídeo desse cara pra ver se ele é realmente bem legal. Muitas pessoas gostam dele, eu vou reagir esse vídeo dele. Bora começar. Eu era muito amigo de um menino na infância. E eu era tão amigo dele que eu passava mais tempo na casa dele do que na minha. Nós éramos... Nossa, meu, pior que tem gente mesmo que faz isso. Pior que tem algumas pessoas que fazem isso, passam mais tempo na casa do amigo do que na casa própria, né? Muitas pessoas às vezes fazem isso. melhores amigos. E às vezes, nos finais de semana, a mãe dele levava a gente pro shopping. Ou pra ver filme, ou pra comer alguma coisa. Nesse dia, a gente tava sentado em uma lojinha do McDonald's no shopping. E a gente... Não, pior que McDonald's, cara, não, é a melhor loja de hambúrguer pra mim, cara, é meu favorito. Eu gosto mais de hambúrguer lá e de batata do que do Burger King. Pra mim, eu prefiro mais o McDonald's, né? Mas bora. A gente tinha terminado de comer. E a mãe dele falou: se vocês quiserem ir no banheiro, vão logo, porque já vamos embora. Então eu e meu amigo aproveitamos pra ir no banheiro rapidinho antes de ir embora. E aquela era a primeira vez que eu entrei em um banheiro no shopping. Não parecia que era muito diferente do banheiro que tinha na minha escola. Mas enfim, depois de 1 minuto, eu saí da cabine e fui lavar minhas mãos. Só que quando eu cheguei na pia, a torneira do shopping era muito esquisita, porque não tinha um volante pra poder girar a torneira. As torneiras que eu usava... Pior que, tipo, a minha torneira também é assim, ela tem um negocinho pra girar, não é que nem essa chique de shopping. Eu, né? em casa era aquelas de girar e sair de shopping. A minha é essa de girar que ele tá falando também, a do banheiro. Água. Mas a do shopping, por mais que eu girasse, não tava saindo água. Eu pensei, essa torneira deve estar sem água, vou ver outra. Aí eu fui na torneira do lado. Eu acho que eu já fiz isso na minha escola, quando eu cheguei nela. Eu acho que eu já fiz isso. Tentei girar ela, só que ela também não saía água. E nessa hora eu já tava confuso. A coisa da minha escola é mais chique que essa, tipo, ela tem uma coisinha que você tem que apertar nela assim, né? Aí vai sair água, mas é mal rápido. Até que um cara que tinha acabado de usar a torneira saiu do banheiro. Então eu fui lá na torneira que ele usou, girei a torneira e não caía água nenhuma. Na hora eu já tava com muita raiva. Aí eu comecei a girar muito a torneira. Não é Eita, viu? Vai quebrar a torneira, já pensou, cara? Não? Possível que essa também tá sem água. Acabei de ver o cara usando. Mano, na hora que eu dei a 20ª volta na bica, o bagulho saiu voando. Começou a sair um jato de água da torneira. Parecia um chafariz. O meu amigo saiu do banheiro na hora. Mano, o que tu fez? Eu tentei girar a torneira, ela explodiu. Cara, a torneira não é de girar. Nossa! Absolute explicações. Nossa, que explicação bem dada. Fui girar a torneira e ela explodiu. Nossa. Tem que apertar aqui em cima. Eu tentei colocar a torneira de volta, mas não dava, mano. O jato d'água não deixava. E já tava inundando o chão do banheiro inteiro. Eu já tava super nervoso. Eu tava com medo de entrar alguém no banheiro e me prender. Ei! Você... Prender com 8 anos, isso não existe não, velho. Prender com 8 anos, isso não existe não. Você tá preso. O desperdício de água de banheiro de shopping. Então eu fiz simplesmente o mais óbvio de se fazer. Pedir ajuda a algum adulto? Não. Chamar algum funcionário do shopping? Não. Eu simplesmente saí correndo. Eu e meu amigo. A gente não contou nada pra mãe dele, a gente só foi embora. Mas como eu ia saber que existia essa tecnologia de torneira? Eu era pobre, eu pensava que só existia torneira de girar. Como é que eu ia saber que existia uma torneira que você tinha que apertar em cima? Pior que antes de eu ir pra minha escola, né? Eu não sabia também que tinha essa de apertar. Pra mim era só girar também. Dela não dava pra mim saber. Mas uma coisa engraçada é que uns dias depois passou uma notícia na televisão falando que a região onde o shopping ficava tava com falta de água. E por um tempo eu pensei que foi culpa minha, mas eu acho que deve ter sido só coincidência. Mas o pior dessa história toda é que eu saí do banheiro sem lavar as mãos. Perto da rua que eu morava tinha um mini condomínio. E sempre que eu ia pra escola e voltava, eu sempre passava por esse condomínio.
indo e voltando de bicicleta. Em frente a esse condomínio tinha meio que uma lojinha que vendia um bocado de coisa. Então de vez em quando eu parava lá pra comprar um biscoito pra levar pra escola. Mas no dia a dia era isso, era bem normal. Eu ia e voltava pra escola passando por aquele condomínio. Só que teve um certo dia que, quando eu tava passando por esse condomínio, tinha uma pessoa que eu nunca tinha visto por lá. Uma menina que tinha um estilo único. E ela tinha um penteado mais legal que eu já tinha visto. Eu não sei se ela tinha se mudado pra aquele condomínio. Eu nunca vi um penteado igual a esse, de frente. Ou se ela tava lá visitando alguém que mora lá, mas isso não importa. Quando eu voltava da escola, às vezes eu via ela no portão. E obviamente eu ficava olhando pra ela. E eu não ficava olhando pra ela porque eu gostava... Faria a mesma coisa. Também não é porque as pessoas gostaram mais, tipo, corte de cabelo desse eu olharia. Dela ou algo do tipo, até porque nessa época eu gostava de outra garota na escola que nunca me deu bola. Mas eu olhava pra ela porque eu achava o cabelo dela muito massa. É raro ver uma garota com cabelo assim. Pelo menos pra mim, acho que até hoje foi a única que eu vi que cortava o cabelo desse jeito. E eu... Filho, porque até agora eu não vi uma dessa aí também, não. Eu não vi um cabelo desse aí também, não. ficava olhando mesmo, tô nem aí. Eu ficava admirando, né? Eu acho que as pessoas gostam de ser admiradas. Sempre que eu via alguma pessoa com um visual legal, eu pegava de inspiração pra me desenhar quando chegar em casa. Eu fazia muito isso. Isso é coisa de artistas, vocês não entenderiam. A gente gosta de ficar rolando no Pinterest até achar alguém legal pra... Eu gosto realmente de desenhar, mas não é nesse nível também. Desenhar, mas é muito mais legal quando você acha inspiração em alguém que tá na tua frente. Parece que foi o destino que colocou ela ali pra me dar inspiração de desenho. Mas enfim, nesse dia eu fui pra casa e desenhei ela. Mas não ficou muito bom, porque eu não lembrava muito das características do rosto dela. Eu acertava o cabelo, mas o rosto dela ficava esquisito. Isso se tornou uma rotina minha. Sempre que eu passava lá pra ir pra escola, ou então voltava da escola, eu ficava olhando pra ela, pra tentar entender o máximo do rosto dela. Mas isso era algo muito rápido. Eu olhava pra ela de longe, tipo, por 3 segundos, e depois desviava o olhar pra não parecer muito suspeito. É tipo quando você tá olhando pra um crush seu na sala de aula, mas ninguém pode saber que você tá olhando pra ela, então você começa a olhar pra ela com um rabo de olho, achando uma ótima ideia, que ninguém nunca saberia que você estaria olhando pra ela, mas na verdade fazendo isso só fica ainda mais explícito, porque você fica com uma cara de idiota no meio da sala de aula. Enfim, eu não queria que ela me pegasse olhando pra ela e me achasse um esquisito e interprete alguma coisa errada. Eu com certeza não ficaria parado olhando pra ela parecendo um estranho, né? Tá bom, eu comecei a fazer isso também. Eu ia na lojinha comprar biscoito e eu aproveitava pra ficar olhando pra ela. Olha, eu não quero que vocês achem que eu sou um estranho, um stalker. Eu fazia isso por estudos artísticos. Mas como eu fazia isso Eu me assustaria se te fizesse isso comigo. Tá comprando borracha pra minha cara, filho. Eu me assustaria. todo dia. Eu só não fazia todo dia porque eu faltava muito na escola. Mas um dia, quando eu tava olhando pra ela, ela olhou pra mim de volta e eu desviei o olhar rapidamente. E tipo, caramba, será que ela percebeu? É óbvio que ela percebeu. Você fica olhando pra ela todo dia. Quer simplificar o dia a dia do RH? Antes, quando a gente fazia a admissão de um novo colaborador, nós tínhamos que fazer... É óbvio que ela percebeu. Você fica olhando pra ela todo dia. Mas eu só peguei meu biscoito e fui pra Que foi isso, amigo? casa. Mas um outro dia eu tava passando pela rua e eu nem tava indo pra escola nesse dia. E lá tava ela, sentada na calçada. E como sempre eu passei olhando pra ela. E eu vi que ela olhou pra mim, mas com uma cara de assustada. Eu não percebia, mas provavelmente eu ficava olhando fixamente pra ela. Aí ela deve ter se assustado, né? Tipo, se eu fosse uma mulher sozinha na rua e eventualmente passa um cara